Olá, tudo bem? Para esse circuito, primeiro a gente precisa lembrar bem do que significa uma associação em paralelo e uma associação em série. Uma associação em paralelo significa que os dois pontinhos, ou seja, os dois terminais desses elementos vão ser os mesmos. Como assim? Quando a gente tem uma associação em paralelo, a gente diz que todos os elementos vão estar submetidos a uma mesma DDP. Nos circuitos, a gente usa bastante os pontos de potencial. O que são pontos de potencial? São os pontinhos que a gente diz que eles representam o potencial que existe em cada um desses fios. Quando a gente passa por um fio sem nada, então o potencial continua o mesmo, porque o potencial não é consumido. Lembrando que o potencial é a energia que existe em cada carga da corrente elétrica. Então, se a corrente elétrica, essa energia não é consumida, se o fio não tem nenhum elemento, então o potencial continua o mesmo. Mas se a energia é cedida, como num gerador, ou consumida, como num resistor e num receptor, então o potencial muda. Aí, ó, aqui a gente tem, por exemplo, o ponto B, ele tem 0 volts. Aí a corrente passa por aqui, que significa que não tem energia, né? Aí a corrente passa por aqui, recarrega no gerador, e aqui a gente já tem 12 volts no ponto A. Esse ponto A aqui, como ele não tem nenhum elemento aqui, ele vai se distribuir até aqui. Então, essa pontinha aqui também tem 12 volts. Aí, aqui o B, ó, perceba que não tem nenhum fio. Então, aqui eu também tenho B e B. Então, aqui eu tenho 0 volts e aqui eu tenho 0 volts. Então, perceba que o que está em paralelo não é esse resistor com esse resistor. Não é apenas resistores que podem ficar em paralelo. Todos os elementos podem ficar em paralelo, tudo bem? Nesse caso aqui, nós temos um gerador em paralelo com esse resistor, que está em paralelo com esse conjunto aqui, ó. Porque o conjunto inteiro que está entre A e B vai chegar uma corrente aqui, trazendo um potencial de 12 volts, que a gente já viu aqui pelo ponto A. Vai chegar uma corrente que vai levar para cá, para esse potencial de 12 volts ser consumido. E vai chegar outra corrente que vai vir para cá, ó. Mas ela vai ter que passar pelo resistor e pelo receptor até chegar no ponto B de novo. Então, para a gente variar do ponto A, que é o 12 volts, até chegar lá no 0 volts, que é o ponto B, vai ter que passar por isso aqui tudo. Não, eu tô botando os pontos aqui, para você entender melhor com a questão de valores e como a DDP se propaga. Mas você não precisa, na hora, colocar os valores para a sua questão. Você pode simplesmente ir distribuindo os pontos e você vê o seguinte, ó. Esse aqui tá entre os pontos A e B. Esse aqui tá entre os pontos A e B? Não, tá entre os pontos A e X. Então, não pode, Porque aí você tem uma associação em série. Se você tem dois elementos que estão associados de forma que existe uma continuidade depois, Mas que eles tenham apenas um ponto em comum, eles estão em série. Esses aqui estão em série? Não estão. Por quê? Porque a corrente vai vir e vai passar aqui depois. O que acontece é que o 12 ohms com o 12 ohms, só os dois, eles não estão associados especificamente em nenhuma das coisas. O que acontece é que o 12 ohms com os 6 volts, esse conjunto inteiro, está associado em paralelo. Por quê? Porque o ponto A e o ponto B começa aqui e termina aqui. O ponto B não está aqui. Não tem 12 volts sendo consumidos por esse resistor. Isso aqui não gera uma diferença de potencial de 12 volts. E uma coisa muito importante da associação em paralelo é que a diferença de potencial entre os pontos, ou seja, os pontinhos aqui ao redor desse resistor, precisam sempre ser os mesmos, tá? Então, muito cuidado na hora de ver aí os pontos de potencial, que é o que vai definir para você a associação em paralelo. Então, eu posso vir e fazer aqui, ó.
Isso aqui é 12 volts e ele vai fornecer 12 volts tanto para cá quanto para esse conjunto, porque se está em paralelo, tudo tem a mesma DDP, a mesma diferença de potencial, porque tudo está entre os mesmos pontos de potencial. Então, aqui no gerador tem 12 volts, aqui para esse resistor tem 12 volts, e aqui para esse conjunto tem 12 volts. Então, eu venho aqui e faço para esse aqui. 12 é igual ao resistor de 12 vezes I. 12 dividido por 12 dá 1. Então, aqui passa uma corrente de 1 ampere. Aí eu venho, U é igual a Epsilon', que é a força contra-eletromotriz do gerador, mais a DDP que foi consumida aqui. Então, esses 12 volts que são cedidos para esse lado, eles são consumidos pelo resistor e pelo receptor. Então, os 12 volts aqui é do receptor e do resistor. 12 igual a 6, que é o valor do receptor, mais 12 vezes I. 12 menos 6 fica 6, que é igual a 12 vezes I. 6 dividido por 12 dá 0,5. Então, a corrente sai aqui do gerador, desce para cá, vem para cá, e essa corrente que vem para cá é de 0,5 ampere. Por isso que a corrente percorre no sentido de Y para X de 0,5 ampere, ok?